Olá, amigos da Sistec. É sempre um prazer estar com vocês. Eu sou Kleber Duval, levando a todos, a partir de agora, informação com credibilidade, em mais um TJS. Vamos então às manchetes desta edição. Caratinga encerra oficialmente campanha Agosto Lilás. Nós levamos, tentamos levar ela, o acolhimento mesmo, através de monitoramentos, monitoramento da vítima, do autor. Homem com mandado de prisão em aberto é preso com armas de fogo ilegais em Ubaporanga. Lançados editais da Lei Paulo Gustavo para projetos artístico-culturais da cidade. Caratinga irá sediar primeiro encontro diocesano pós-pandemia. Paralisação de prefeituras por mais recursos do FPM teve forte adesão. E veja também, mais um furto em Caratinga. Desta vez o alvo foi uma academia de ginástica. Estes e outros assuntos no TJS em instantes. Olá, amigos, bem-vindos de volta ao TJS. Mais um furto foi registrado em Caratinga na madrugada desta quinta-feira. Por volta de 00h20, uma academia de ginástica na Rua do Santuário, no bairro Rodoviários, foi invadida. Imagens de uma câmera de vigilância mostram o ladrão chegando, escalando facilmente um muro lateral e entrando na academia pela parte de cima. Vê-se a seguir o criminoso saindo do local com parte do material furtado. Cerca de 20 minutos depois, ele volta para furtar mais. Dessa vez, puxa do terreno ao lado, por cima do muro, 2 caixas de som. Os equipamentos estavam amarrados na blusa que o infrator usava. Segundo informado, além das caixas de som, o indivíduo teria furtado também, no mesmo local, um computador e uma máquina de parafusar. A polícia está investigando. E na manhã desta quinta-feira, a Prefeitura de Caratinga realizou o evento de lançamento dos editais da Lei Paulo Gustavo, que favorece a liberação de recursos para produções artístico-culturais. O edital estará disponível para consulta a partir desta sexta-feira, dia 1º. Os editais foram divididos em 2 categorias: audiovisual e demais áreas culturais. Ao todo, serão R$ 804 mil investidos em projetos culturais em Caratinga. Na audiovisual foi o valor de R$ 572 mil e nas demais áreas culturais R$ 231 mil. O investimento só foi possível graças à Lei Paulo Gustavo, que faz com que o governo libere recursos financeiros para que os estados e cidades invistam em projetos de arte e cultura. Na manhã desta quinta-feira, a Prefeitura de Caratinga, junto com a Superintendência de Cultura e Esporte, se reuniu com a comunidade local interessada para apresentar o mapeamento cultural que serviu de base para a criação dos editais. O incentivo deve movimentar o cenário artístico-cultural da cidade. O edital ele tem vigência até final desse ano, então a gente precisa fazer a execução desses projetos, fazer que ele ocorra o mais rápido possível. Lógico, tudo dentro do monitoramento, tudo dentro da legalidade. Os editais estarão disponíveis a partir deste dia 1º. Nós temos um subdomínio que é cultura.caratinga.mg.gov.br. Então, através desse link, a pessoa vai ter acesso ao site da Cultura e lá vai estar disponível os editais da Paulo Gustavo com todas as especificações, todas as regras para que a pessoa possa ter seu projeto escrito e posteriormente avaliado e se Deus quiser, contemplado aí pela Lei Paulo Gustavo.
Durante a reunião também foi apresentado o projeto de um site criado pelo município para divulgar o trabalho dos artistas da cidade. Que é uma sala cultural que visa valorizar os agentes culturais da nossa cidade. Então, todas aquelas pessoas que têm um trabalho cultural, ou que já produziram cultura na nossa cidade, possa ter o seu trabalho exposto nesse site. De acordo com o superintendente de Cultura e Esporte, Rainer Alves, investir em cultura, além de ser bom para os artistas, também pode refletir de forma positiva na economia local. Os agentes culturais, na execução dos projetos, eles vão com certeza valorizar os comerciantes locais e com isso movimentando economicamente também o município de Caratinga. Uma mulher de 22 anos foi condenada pelo Tribunal do Júri de Coronel Fabriciano a 20 anos de reclusão pelo assassinato do próprio filho recém-nascido. O crime foi cometido em 2020. À época, o corpo da criança foi encontrado no lote vago de um bairro da cidade, dentro de uma sacola de supermercado. Segundo o apurado, a mulher asfixiou o filho até a morte. A criminosa foi localizada por meio de denúncias anônimas. De início, ela negou o crime, mas familiares dela confirmaram que ela havia ganhado um bebê. Descobriu-se depois que a mulher não desejava o filho por este ser resultado de um relacionamento dela com um homem comprometido, residente no mesmo bairro que ela. A condenada já estava presa preventivamente e com a condenação continuará na cadeia, já que teve recurso para recorrer da sentença negado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Um homem de 34 anos foi preso na noite desta quarta-feira, quando se deslocava em um táxi do Córrego do Feijoal, em Ubaporanga, para a sede daquele município. Ele havia sido alvo de denúncias anônimas, segundo as quais estaria andando armado naquela região. Ao interceptar o carro, a polícia militar localizou na cintura do suspeito um revólver calibre 38 carregado com 6 munições. E no banco em que ele estava, outro revólver calibre 38 com 5 munições intactas e uma picotada. O indivíduo, que também tinha um mandado de prisão em seu desfavor, foi algemado e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Caratinga, juntamente com as armas. E foram presos em Santa Margarida e Manhuaçu, nesta quinta-feira, 3 jovens de 18, 19 e 21 anos, que teriam participado de um assassinato em Manhuaçu em abril último. As prisões foram em cumprimento a mandado da Justiça. A vítima foi um homem de 28 anos que teria furtado o som automotivo de um dos rapazes. Ele foi torturado, morto e depois jogado em uma lavoura de café. O corpo foi encontrado somente 4 dias depois, em estado de decomposição. Segundo a polícia, o homicídio foi uma vingança pelo furto do som automotivo. Os envolvidos no assassinato já possuíam passagens pela polícia por tráfico de drogas. Veja a seguir: Covid-19. Apenas 11% das crianças entre 6 meses e 5 anos estão totalmente imunizadas no Brasil. Ok, vamos lá, seguindo juntos com o TJS. Um estudo da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, mostra que apenas 11% das crianças entre 6 meses e 5 anos no Brasil tomaram as 2 doses da vacina contra a Covid-19. Especialistas em saúde garantem o imunizante é eficaz, seguro e testado cientificamente. O pequeno Ayô tem 3 anos, é uma criança saudável, tomou todas as vacinas, só da Covid-19 que falta a última dose. Mas a mãe já vai levar o menino para se imunizar, porque sabe da importância dessa vacina. É uma das minhas prioridades, conseguir vacinar ele as 3 doses para protegê-lo caso venha uma nova onda de Covid, enfim. O boletim do Observatório de Saúde na Infância apontou que no Brasil apenas
11,4% das crianças entre 6 meses e 5 anos tomaram ao menos 2 doses da vacina contra a Covid-19. Os números preocupantes apontam ainda que apenas 2,9% dos bebês de 6 meses a 2 anos estão vacinados. Um estudo da IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, revelou que 59% dos pais de crianças e jovens de até 14 anos dizem que a Covid-19 é a doença que mais preocupa na família. Já 31% não reconhecem que as vacinas protegem a forma mais grave da doença. O fato é que a campanha de desinformação feita contra os imunizantes nos últimos anos tem resultado na baixa cobertura vacinal no país. Segundo esse pesquisador, a vacina da Covid-19 continua disponível em todas as unidades básicas de saúde do país e ela é eficaz, testada cientificamente e segura. Sim, a vacina é segura. Eu, por exemplo, passei o ano de 2022 para 2023 com minha filha hospitalizada porque ainda não tinha vacina contra essa doença. No primeiro dia que foi disponibilizada essa vacina, estava eu lá na unidade de saúde levando a minha filha para ser vacinada contra a Covid-19. Então, assim, é isso. A gente tem que entender que quando a gente vacina os nossos filhos, né, a gente não está só protegendo os nossos filhos, a gente está protegendo os filhos de todo mundo. Uma adolescente de 12 anos está denunciando ter sido estuprada em uma igreja evangélica de Coronel Fabriciano. A menina contou à mãe dela que durante um encontro de jovens na igreja foi arrastada para um banheiro por um indivíduo que também participava do evento. E lá dentro, estuprada. A garota disse que gritou, chorou e pediu socorro, mas ninguém ouviu. Após cometer a violência, o abusador, que seria usuário de drogas, desapareceu. A mãe da vítima acionou as autoridades e o suposto abusador foi identificado e localizado. Ele seria um jovem de 24 anos. À polícia, o rapaz disse que pensava que a menina teria cerca de 15 anos, devido à sua estatura, e que apenas a teria beijado, com o consentimento dela. A polícia investiga o caso. A Polícia Militar encerrou com sucesso, nesta quinta-feira, 31, a campanha Agosto Lilás, dedicada a combater a violência contra a mulher. Durante este mês de agosto, a PM de Caratinga promoveu ações e atividades que visaram sensibilizar a sociedade sobre a importância do respeito à mulher. Uma blitz educativa na Praça Getúlio Vargas marcou de forma oficial o fim das celebrações. Nós estamos aqui hoje, finalizando o Agosto Lilás, que é o mês de conscientização ao combate à violência doméstica contra a mulher. E a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica está aqui representando a Polícia Militar, através do serviço que nós prestamos a essas vítimas. Nós levamos, tentamos levar a ela o acolhimento mesmo, através de monitoramento da vítima, do autor. A nossa finalidade é retirar a mulher desse ciclo de violência, retirar ela dessa situação e fornecer a ela a ajuda, o encaminhamento que for necessário. Esse atendimento que é feito especificamente pela Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, conforme a Sargento Cássio acabou de falar, ele é um trabalho que nós chamamos de segunda resposta, no qual essa equipe ela faz acompanhamento de alguns casos, que a gente considera mais graves ou necessários, para que aquela situação não evolua, para que haja o fim daquele ciclo. Além da Polícia Militar, representantes da Polícia Civil, OAB e da Prefeitura de Caratinga também participaram do encerramento da campanha Agosto Lilás na cidade. Na verdade, o ciclo de violência ele tem que ser encerrado pela mulher e só a mulher consegue fazer isso. A delegacia está de portas abertas, nós temos o atendimento pessoal, que a mulher pode se dirigir à delegacia e ter o seu atendimento. Nós temos o atendimento virtual, que é a Frida, que a gente pode deixar o telefone da Frida, que se precisar pelo WhatsApp, tem um atendimento virtual. Nós temos o Disque 180, que a mulher pode fazer as denúncias anônimas, não precisa se identificar, que nós vamos apurar essas denúncias. Então nós temos vários canais de comunicação que essa mulher pode estar nos direcionando a violência que ela está sofrendo, o problema que ela está sofrendo naquele momento.
Então, assim, nós precisamos que as pessoas que estão em violência, em situação de violência, nos procure para que esse ciclo seja rompido, que é a única oportunidade que ela tem de melhorar a vida dela. Nossa Comissão de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar, o objetivo é conscientizar a população sobre a violência doméstica e familiar, sobre a violência contra a mulher. Então, passar as informações para toda a população no que diz respeito à violência em si, quais são os tipos de violência, que nós temos, orientações jurídicas, o que eu devo fazer quando eu identifico que eu sofro uma violência doméstica, quais são os meios que eu devo seguir. Então, nós estamos à disposição, através da OAB de Caratinga, para poder sanar essas dúvidas, conceder essas orientações esclarecedoras acerca dessa violência que, infelizmente, é algo muito comum na nossa sociedade. O papel da Prefeitura é abraçar e acolher essas vítimas de violência doméstica. Nós temos o CREAS, que é o Centro de Referência Especializada em Assistência Social. E lá a gente tem um amparo a essas mulheres que nos procuram. Temos psicólogos, temos todo o apoio social. Então também a gente trabalha em rede. Como a doutora disse aí anteriormente, a necessidade de um trabalho em rede. Então nós trabalhamos junto com o Ministério Público, junto com a OAB, junto com todos os poderes para acolher e trabalhar junto com essas mulheres que a gente conhece e reconhece. A necessidade de um trabalho urgente de conscientização. O encerramento da campanha Agosto Lilás pela Polícia Militar representou mais um passo importante na conscientização sobre a violência contra a mulher. Por meio de atividades educativas e parcerias, a PM contribuiu para disseminar a importância do respeito à igualdade de gênero na sociedade. E vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga região nesta sexta-feira. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para esta sexta-feira em Caratinga e região é sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite, a chuva para. Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 20 graus e a máxima 30 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 17 graus e 28 graus. Já em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 17 graus e 29 graus. Para Caratinga, a mínima deve atingir os 17 graus e a máxima 28 graus. Veja a seguir exercícios físicos. Saiba o que é preciso para que eles sejam mesmo bons para a saúde. E você aí, faz parte também daquele grupo de pessoas que gosta de praticar exercícios? Ou está pensando em dar início a alguma atividade física? A morte de um homem durante um treino em uma academia de Belo Horizonte nesta semana despertou a atenção de muita gente sobre a questão. Como se preparar de forma adequada para a prática esportiva? O corpo oferece sinais antes de uma complicação maior? Lucas começou a correr no início da pandemia. De lá para cá, muita coisa mudou. Agora, o advogado consegue percorrer 15 quilômetros, disputa maratonas e, claro, tem outra qualidade de vida. A corrida é um esporte muito democrático, porque você precisa só de você mesmo e um espaço para correr. E eu recomendo muito, porque é uma forma de aliviar a tensão do dia a dia, o estresse. É uma forma, quando você corre, você consegue organizar seus pensamentos. E o benefício para o seu bem-estar, para o seu corpo é muito bom, porque você fica mais disposto, você evita problemas de saúde. Mas antes de começar a correr, Lucas se preparou. Adquiriu um tênis próprio para a atividade e buscou orientação especializada. Desde 2018, as academias de Belo Horizonte não são obrigadas a exigir do consumidor a apresentação de uma avaliação médica. Mas os especialistas recomendam, antes de começar a praticar atividades físicas mais intensas, faça um check-up. E se tiver condições de saúde pré-existentes ou mais de 35 anos, também é preciso consultar um cardiologista. Esse cuidado é fundamental para saber se está tudo bem e evitar riscos. É uma oportunidade única, porque uma coisa é você ter
uma doença que você não sabia e passa mal, depois vem ao médico. Outra coisa é acontecer uma catástrofe, uma morte súbita em que você não tem jeito de você se arrepender e voltar atrás e vir ao médico. Então, a avaliação pré-participação é fundamental preventivamente. O acompanhamento de um profissional durante os exercícios e o alongamento antes das atividades também são medidas indicadas para evitar lesões, assim como o uso de acessórios adequados. Outra questão importante é estabelecer metas realistas. Muitas vezes a pessoa está parada e quer começar já, ao invés de seguir aquela recomendação de ir gradualmente, né, ao longo de 3 meses até ganhar um condicionamento adequado, ela já quer acompanhar o pessoal da academia que está lá há muito tempo, né? E isso ele vai ter risco de queda de pressão ou de picos de pressão alta, pode ter risco de arritmias e, infelizmente, até mesmo morte súbita. Então, a palavra-chave é gradual. E se passar dos limites, a dica é ficar atento aos sinais que o próprio corpo dá. O principal sinal é hipotensão, a retina é muito sensível à queda de pressão, então começou a sentir vista escura, sinal que a pressão está caindo. Cefaleia, falta de ar, cefaleia é dor de cabeça, né? Falta de ar. Fora daquele que ele estava habituado, né? A ter uma dispneiazinha. E normalmente a gente pede para a pessoa fazer um exercício em que ele possa ainda conseguir conversar com a pessoa do lado. Se ele está arfando demais, não está conseguindo conversar, ele está se excedendo. E a paralisação das prefeituras por mais recursos do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, obteve forte adesão nesta quarta-feira em todo o Brasil. No Nordeste também foram muitos os municípios que se juntaram ao protesto. Outra reclamação dos prefeitos é o não repasse pelo governo federal dos recursos de emendas parlamentares dos deputados. Caratinga também aderiu à paralisação, mantendo em funcionamento apenas o seu setor administrativo. Um homem que estava foragido após ter matado outro em Calixto, distrito de Resplendor, no Vale do Rio Doce, foi preso nesta terça-feira, em Serra, no Espírito Santo. O assassinato foi cometido em setembro do ano passado, durante uma cavalgada. A vítima, um homem de 30 anos, saía de um banheiro quando teve o pescoço quase separado do tronco, ao ser cortado pelo autor. O motivo seria porque a vítima estaria namorando a ex-companheira do assassino, de 33 anos. O criminoso foi preso em uma operação conjunta das polícias civis de Minas e do Espírito Santo, quando saía da casa de um parente. Ele foi entregue ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. Mais de 2.000 pessoas são aguardadas em Caratinga no próximo domingo para o primeiro encontro de grupos de reflexão da Diocese após a pandemia. Haverá concentração na Praça Cesário Alvim e celebrações na Catedral e no Santuário. Os grupos de reflexão são constituídos de leigos católicos que se reúnem de forma organizada e frequente em espaços particulares para rezar e refletir sobre a Bíblia. O evento em Caratinga terá como finalidade reavivar os grupos, propiciando momentos de oração, de reflexão e interiorização sobre a missão familiar na igreja. Este será o primeiro encontro do tipo na Diocese após a pandemia de coronavírus. Nós estamos preparando o encontro dos grupos de reflexão para o próximo domingo, primeiro domingo de setembro, em sintonia com o mês da Bíblia. Com muita alegria, uma expectativa muito grande. Estamos esperando caravanas de todas as nossas paróquias aqui na cidade de Caratinga para reavivarmos os nossos grupos de reflexão. Nós sabemos que durante a pandemia tivemos muitos desafios com a pandemia, né? E os desafios também chegaram até a igreja, aos grupos de reflexão. E agora a gente quer reavivar, realmar os grupos de reflexão para que eles possam continuar esse trabalho tão importante de evangelização na Diocese de Caratinga, que é o trabalho de comunidade em comunidade, família visitando família, rezando com as famílias. Então, para nós é muito importante esse encontrão dos grupos de reflexão. Os organizadores desse encontro diocesano, que agora está na 6ª edição, se mobilizam para receber um grande público neste próximo domingo.
A gente vai iniciar aqui às 14 horas na Catedral, né, onde a gente terá um pequeno lanche que vai ser servido, porque muitas paróquias são distantes, né? Depois a gente vai concentrar todos, nós teremos um mini trio elétrico, onde a gente vai fazer as músicas de animação, acolher o povo. Teremos uma acolhida com o João Rezende, que é o nosso coordenador do MOBOM, Movimento Boa Nova. E depois a gente sai encaminhada, né? A gente está pedindo para cada participante trazer a sua Bíblia, para a gente fazer os momentos de reflexão, né? Todas as pastorais também estão sendo convidadas. E às 14h30 a gente sai encaminhada até o santuário. O tema abordado no encontro em Caratinga este ano é o instrumento por excelência dos grupos de reflexão, a Palavra de Deus. O tema esse ano é Revestir-se da Misericórdia, né? O tema escolhido está em sintonia com o mês da Bíblia. A responsável pela equipe de organização do encontro dos grupos de reflexão da Diocese destaca como será a procissão que seguirá da Catedral até o Santuário. Nós vamos ter duas paradas, uma parada ambiental, né, ali na ponte sobre o rio Caratinga, e uma parada sobre justiça social em frente ao fórum. Então as paradas já estão sendo preparadas e depois a parada final no santuário com a juventude, com a nossa juventude reanimando aí os nossos grupos de reflexão. Cada um vai receber de lembrancinha uma canequinha, para que não haja descartáveis, né? Que uma das bandeiras dos nossos grupos de reflexão é que não haja descartáveis. Ok, muito obrigado aí mais uma vez pela sua companhia. Nos veremos no próximo TJS. Grande abraço a todos e até lá.